Amém, irmãos? Amém. É uma responsabilidade muito grande. Irmãos, eu já quero passar para a igreja a data do batismo. Amém? Os candidatos ao batismo. O seu batismo se realizará no dia 9 de fevereiro. Amém? Dia 9 de fevereiro se realizará o seu batismo. Por que dia 9 de fevereiro? Porque é o segundo domingo de fevereiro, ou seja, Santa Ceia. Amém? Então você vai se batizar e já vai participar junto com todos da igreja da Santa Ceia. E aí você passará o domingo juntamente conosco na Chácara Vitória. Amém? Aonde se realizará o seu batismo. Ok? Todos entenderam? Dia 9 de fevereiro. Não marque nenhum compromisso, irmãos. É o seu batismo. Amém? A partir de já, toda a igreja estará orando por você. Mais ainda. Tá bom? Bom, irmãos, eu vou tentar passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Eu creio que é uma palavra muito abençoada, porque Deus falou comigo e irá falar com todos vocês também. Irmãos, abrem as suas Bíblias em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. E quero dizer assim que já estou com o coração cheio de alegria, porque eu vou ver meu tio se batizar, eu vou ver o Abel se batizar, eu vou ver a Juliana se batizar, eu vou ver muitos outros que eu profetizo que irá chegar ao batismo no dia 9 de fevereiro. Amém? Irmãos, eu gostaria de agradecer a presença da Vanessa, que está aqui. Ela é amiga, né, da Yane. E assim que você seja muito bem-vinda neste lugar. Toda a comunidade te recebe com muito carinho. Amém, Vanessa? Fica firme na presença de Deus. Deus tem coisas grandes na tua vida. Coisas que você nem imagina. É o que Ele tem preparado para você. Então fica com o Senhor. Amém? Essa palavra eu creio que vai falar grandemente nos corações. E principalmente no seu. A sua vida aqui hoje não é em vão. Tá bom? Amém? 2 Reis, capítulo 3. Agora, irmãos, vai lá no versículo 16. Eu prometo que não vou cansar vocês. Amém? Ó, diz assim, ó. Posso ler? Diz assim. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, e também entregará a eles os moabitas nas vossas mãos. Amém? Para você entender melhor, eu vou ler de novo. E diz: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. Amém, irmãos? Amém. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui neste lugar. Eu escolhi esses versículos porque se eu for ler toda a história, irmãos, nós vamos ficar até as 9 aqui.
até chegar nesse versículo. Então eu escolhi esse versículo chave para essa mensagem. E a história eu vou contar para vocês. Jorão, ele era filho de Acabe. Ele era um rei. Ele era rei em Israel. Então Jorão, ele era filho de Acabe, que era rei em Israel. E eles se aliaram ao rei Edom e também ao rei Jeosafá. Para que eles se aliaram? Eles se aliaram, irmãos. Eles foram marchar contra Moab, os moabitas, inimigos de Israel. E aí sabe o que aconteceu com esses três reis? Esses três reis, eles estavam marchando contra Moab, contra os moabitas, porque eram inimigos mortais de Israel. E esses três reis se reuniram, se uniram e disse: nós vamos enfrentar Moab. Mas, irmãos, aconteceu algo que eles não esperavam. Eles perceberam que a pessoa que estava responsável para levar água não levou água suficiente para eles atravessar aquele deserto, para eles enfrentar Moab. E aí os três reis ficaram desesperados. Um olhou para o outro e disse: e agora? A água acabou. Como que nós, juntamente com todo esse povo, porque era um povo grande, juntamente com todos esses animais, vamos enfrentar Moab, vamos enfrentar os nossos inimigos, se a nossa água acabou? E aí, irmãos, um dos reis, um desses três reis, se eu não me engano foi Jeosafá, ele naquele momento que a água acabou, que os reis estavam desesperados, pensando como que nós vamos fazer agora, um deles disse assim: já sei. Olhou para aquela multidão que os seguiam, que estavam com eles, e disse: existe algum profeta aí? Naquele momento, esse rei temeu. Ele pensou: nem adianta. Nem adianta clamar a esse Deus, porque do jeito que eu sou pecador, com tudo que eu já fiz nessa vida, o nosso Deus não, esse Deus não vai nos ouvir. Engano dele. Ele imaginou que Deus iria punir ele, porque ele era idólatra e ensinou o povo a ser idólatra. Ele imaginou que Deus puniria ele por ele ter agido dessa forma, não ouvindo a oração, não ouvindo o pedido de socorro dele. Então eu quero só dar uma pausa aqui para mim continuar e falar para cada um que aqui entrou. Se você está pensando que Deus não está olhando para você, que Deus virou as costas para você, porque você é pecador, porque você saiu dos caminhos dele, porque você errou, eu quero falar para você agora que você está muito enganado. Deus, Ele te ama, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele está pronto para ouvir a tua oração, o teu pedido de socorro, porque Ele é um Deus de amor, irmãos. E esse rei, se você ler essa história, 2 Reis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18, vocês vão contemplar nas letras ali nos versículos essa cena. O rei morrendo de medo de Deus, porque ele era pecador. Mas, irmãos, quando o rei olhou para aquela multidão e disse: há algum profeta aí? Sabe quem estava naquele meio? O profeta Eliseu. O profeta Eliseu, um homem muito usado por Deus, estava lá, guerreando juntamente com esses reis, indo
Moabe. Eu aprendo uma coisinha aqui também. Eliseu era profeta de Deus, mas ele estava ajudando, irmãos. Ele estava acompanhando aquela multidão. Eu aprendo que eu posso ser pastora, que isso não me impede de me limpar a igreja, não, irmãos. Não é porque eu sou pastora que eu não posso limpar a casa do Senhor, não. Não é porque eu tenho um status, irmãos, que eu tenho que me afastar desses afazeres. Eliseu, ele era profeta de Deus e ele estava lá. Ele estava lá junto com aquela multidão. E aí, irmãos, os 3 reis, quando alguém apontou para Eliseu, olha, Eliseu está aqui, e ele é homem de Deus. E aí, os 3 reis foram falar com Eliseu, e disse assim: Eliseu, fala com o seu Deus aí. Nós estamos sem água, nós precisamos de água, nós precisamos vencer os moabitas, que querem enfrentar Israel, destruir o nosso povo de Israel. E aí, irmãos, sabe o que o profeta Eliseu pediu? Primeiro, ele disse assim: olha, eu preciso de um músico que toque uma música, um louvor, para que Deus venha falar comigo, e aí eu vou transmitir para vocês o que Deus quer de vocês, o que Deus tem a falar. Sabe o que eu aprendo aqui também, igreja? Que o louvor, ele prepara o teu coração para receber de Deus aquilo que Deus tem para você. É Deus. Irmãos, é através do louvor que você começa a ficar sensível à voz do Senhor. Você sabia que o louvor, ele liberta? Você sabia que o louvor, ele renova a sua vida? Uma igreja que não tem louvor, irmãos, é uma igreja praticamente morta. Olha o que o profeta pediu. Olha, tudo bem, eu vou até falar com o meu Deus, mas eu preciso de alguém para tocar uma música, um louvor. E isso aconteceu. Amém? Engraçado que lá em Efésios, se vocês lerem lá, no livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 18, 19, diz assim, olha, é Paulo que está falando ali, ele fala assim, olha, cantando e salmodiando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É música espirituais, né, irmãos? Não é qualquer música, não. É louvores espirituais. Esse que vai fazer com que você receba de Deus aquilo que Deus tem preparado para você. Porque é somente louvor que faz você sentir a presença de Deus. Amém? E aí, irmãos, isso aconteceu. E à medida que a canção ia sendo tocada, Eliseu foi se enchendo da presença de Deus. À medida que o louvor ia sendo entoado, irmãos, Eliseu foi se enchendo da presença de Deus. E aí Deus tomou Eliseu e ele disse, olha, fazei neste vale muitas covas. Que foi o versículo que nós lemos. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de águas. Tanta água que você vai beber, os animais vão beber e todo esse povo vai beber. Amém? Uma ordem, irmãos, aparentemente sem sentido algum. Eles estavam no deserto, aonde não ia chover. A seca no deserto é terrível. E Deus usa o profeta Eliseu e diz, fazei covas. Uma ordem, irmãos, sem sentido algum. Ninguém estava com enxada, ninguém estava com pá. Primeiro que eles tinham na mão era espada, escudo, lanças, porque eles iam guerrear contra Moabe. Eles não estavam com enxadas. Eles, irmãos, muito menos estavam com pá para cavar. Mas a ordem, irmãos, não era para ser questionada. A ordem era para ser obedecida. Aleluia! A ordem não é para ser questionada, irmãos. Para de questionar. Se de repente você questiona aí, mas por que eu tenho que fazer? Mas por que eu tenho que ir? Mas por que o pastor falou para mim fazer
questiona. Porque o que Deus tem para você, irmãos, é grande. Então, a ordem de Deus era: fazer covas. Faça covas nesse vale. E aí, irmãos, o que representa covas no vale? O que covas no vale representa para a nossa vida espiritual? O que? Eu separei 3 tópicos. Sabe o que representa, irmãos? Reservas que precisamos ter em nossos corações. O que cova representa na minha vida espiritual, irmãos? Reservas. Vou ser mais claro para vocês. Você precisa ter reservas com Deus. Você precisa se encher de Deus. Você precisa estar nesse culto. Você precisa vir à casa do Senhor. Você precisa ouvir louvores. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Se você não vir ao culto, igreja, vocês não vão ter reservas. Vocês não vão ter como vai cavar no vale, na situação difícil. Se vocês não virem à igreja, vocês não vão ter reservas. E vocês vão morrer espiritualmente. Amém? Muitas das vezes, a circunstância nos tira do culto de domingo. Muitas coisas podem acontecer, irmãos, e tirar a gente do culto. De repente uma internação, de repente um trabalho que você arrumou e tem que trabalhar aos domingos. De repente, irmãos, você se mudou para um lugar distante e lá não tem uma igreja que você gostaria que tivesse, se identificasse. Muitas coisas podem te tirar da presença de Deus. Mas, irmãos, se você pode estar na igreja, se nada disso que eu disse encaixa com a sua vida, tenha reserva com Deus. Aleluia. Se apaciente, irmãos, do Espírito Santo. Se encha da palavra do Senhor. E aí, eu quero dizer assim para a igreja, que nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Amém? Não podemos viver, irmãos, ser apenas ouvintes da palavra. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra. Nós temos que nos encher, nós temos que ler a Bíblia. É a Bíblia que liberta. Por mais, irmãos, que você abra a Bíblia e você não entenda nada do que está lendo ali, mas ela é um alimento. Amém? E é através desse alimento que você vai ser liberto, que você vai ser curado, que Deus vai te usar. Segundo, o que as covas no vale representam para a minha vida cristã? Sabe o que representa, irmãos? O tamanho da sua fé. Essa cova no vale, ela está representando o tamanho da sua fé. Cada soldado ali, cada pessoa que ali estava, tinha que cavar no mínimo uma cova. No mínimo. E aí, acredito eu, que aquele que teve uma fé, isso é eu que estou falando, né? Não está na história. Acredito eu que aquele que estava com muita fé, muita obediência, ele cavou uma cova enorme. E acredito eu, aquele que estava com pouquíssima fé, abriu uma cova bem pequenininha, do tamanho da fé dele, do tamanho da obediência dele. Amém? Quem sabe no meio daquela multidão, irmãos, muitos críticos nem começou a cavar, porque não tinha fé para aquilo. Amém? Então, o que essa cova representa na minha vida? A minha fé. E aí aquele que cavou uma cova enorme se encheu da bênção de Deus. Aleluia. Mas, irmãos,
Eu gostaria de falar para você assim, olha, não seja um crítico. Tenha fé. Não seja crítico, irmãos. Tenha fé. Tem coisas que parecem ser um absurdo. Essa ordem de Deus para eles foi um absurdo. Abrir uma cova no vale. Talvez os críticos nem observaram, muito menos cavaram. E aí, irmãos, eles ficaram sem a bênção. Então, olha, cava. Começa a cavar. Igreja, começa a cavar. Começa a cavar, nem que for um pouquinho, aos poucos. Isso é sua fé. O que é, pastora? Mas eu não estou entendendo. Começa a cavar o quê? Começa a vir aos cultos mais vezes. Começa a orar mais vezes. Começa a ler a Bíblia mais vezes. Amém? Começa, irmãos. Começa a cavar. Diz a Bíblia, diz a história, que ao fim da madrugada, estando todos os soldados dormindo, eles obedeceram, fizeram as covas, e estando eles todos dormindo, desceram águas da montanha de Edom. Olha que interessante, irmãos. Olha o que Deus fez. Deus fez descer a água de uma montanha, e essa água foi descendo, igreja, e foi enchendo aquelas covas de águas, foi enchendo aquelas covas, foi enchendo aquelas covas. Deus surgiu uma mina nas montanhas mais próximas, e ali estavam. Olha o que Deus fez, igreja. Deus foi fazendo que mina brotasse naquelas montanhas, e as águas descessem ali, escorressem ali. Consegue visualizar? Consegue imaginar, igreja? E aí os soldados tinham feito aqueles buracos. E aí aquelas covas foram se enchendo de água. As águas encheram. Em pouco tempo, as covas formou-se, igreja, em pequenas lagoas. E sobre aquela superfície ficou pequenas lagoas, ou seja, ficou parecendo uma represa. Amém? Vocês estão entendendo aí? E aí, durante a batalha, porque eles não desistiram, eles obedeceram a ordem que Deus enviou, passou ali. E aí, durante a batalha, o exército de Israel ele foi vitorioso. Olha o que Deus fez. E ao voltarem ao vale, foi dado a cada um que estava empossado na cova que havia construído as águas. Cada um que construiu, cada um que cavou ali, foi dono da sua própria cava, aquilo que ele cavou. Ele bebeu água, ele deu água para os seus animais, todo o povo, todo o exército que estavam com eles beberam água. Eles foram vitoriosos porque Deus deu a vitória para eles. O que no vale, irmãos? O que a cova no vale representa para a minha vida? Representa, igreja, a capacidade que você tem de fazer a obra de Deus. Deus. Terceiro, representa a capacidade que o cristão tem de fazer a obra de Deus. E aí, lá em Romanos, se vocês lerem lá no capítulo 12, diz assim, olha, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Amém. Isso é lindo, né, irmãos? Então, o que representa a cova no vale da minha vida? Representa isso. A capacidade que você tem de fazer a obra de Deus. Talvez você pense assim, mas eu ajudo tão pouco. Irmãos, mas é a capacidade que você tem. Talvez você pense assim, mas o irmão ele ajuda tanto. Igreja, não inveje ele. Amém? Não inveje ele. Quanto mais cavas
você cavar no vale, mais recurso você terá para prestar um serviço para Deus. Amém? Quanto mais você fazer uma cova, mais você terá recursos para ajudar na obra do Senhor. Amém? Quanto mais você cavar, mais recursos você terá para trabalhar na obra de Deus. Amém, irmãos? E aí eu gostaria de finalizar essa mensagem, porque é até aqui o Senhor me passou. Em 1 Coríntios, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. Coríntios, capítulo 12, versículo 28 ao 31. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 28 ao versículo 31. Posso ler, igreja? Amém? Você encontrou? Olha só o que diz. Diz assim, ó. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém, igreja? Facinho de entender. Você entendeu o que Deus quer de você, irmão? Olha, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Olha o que Deus está falando aqui. E eu vos mostrarei. É Deus que vai te mostrar, irmão, um caminho ainda mais excelente. Amém? Um caminho, igreja, ainda mais excelente. Glória a Deus. É isso que Deus tem para mim e para você. Amém? É isso que o Senhor tem para mim e para você. Então, o que eu aprendi hoje na igreja? O que eu aprendi vindo para o culto hoje? Eu aprendi com a palavra de Deus que eu preciso cavar. Eu preciso estar na igreja. Eu preciso buscar a palavra de Deus. O que eu aprendi, irmãos? Eu aprendi a ter fé. A minha fé, irmãos, é a minha fé que vai fazer com as coisas venham acontecer na minha vida. Tenha fé, irmãos. Não seja incrédulo. Aquilo que Deus colocou no seu coração vai dar certo, irmãos. Já deu certo, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Aquilo que você está buscando, aquilo que você precisa, já deu certo. O que seria a cova? O que eu aprendi hoje? É a minha capacidade, irmãos, de fazer a obra de Deus. Faça, irmãos. Faça enquanto você pode fazer. Ajude, irmãos, quando você pode ajudar. Amém? Faça com amor e Deus vai te mostrar, irmãos, um caminho excelente. Glória a Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, irmãos, e as palmas adoram o Senhor Jesus.